Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 18 e vai até o versículo 1 do 19, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Eu queria começar falando uma coisa para vocês que eu sempre falo às pessoas. A gente não sabe perdoar, a gente não sabe amar. Nós aprendemos a amar na medida que eu sou amado por Deus. Na medida que eu abro o meu coração para experimentar esse amor. Então, como Deus me ama, eu aprendo a amar o outro. Como Deus me perdoa, eu aprendo a perdoar o outro. Esse é o caminho certo. Essa é a via coerente. Pedro chega para Jesus e pergunta, como quem diz assim: Senhor, me diga o número estipulado de vezes que eu preciso perdoar, porque, tem uma hora que eu acho que tem um limite, né? Então ele pergunta: são 7 vezes? 7 é o número da perfeição para os judeus. Aí Jesus vem dizer assim: olha, a perfeição é pouco. Você tem que perdoar de modo infinito. Por isso que Jesus coloca 7 vezes 7. Ou melhor, 70 vezes 7, né? Para dizer o seguinte: você precisa amar mais do que o limite. O perdão não pode ter limites. E aí Jesus vai dar um exemplo claro. Não vou ler mais o texto, vocês já viram. Mas é na situação de que o empregado é perdoado pelo patrão, mas na hora H ele não consegue perdoar o outro. O patrão o perdoou de modo ilimitado, mas ele não consegue perdoar o outro de modo ilimitado também. E aí Jesus acaba colocando, se vocês fizerem isso, ou seja, se vocês colocarem limites para o perdão, Deus vai colocar limites para vocês também. Quando eu entendo isso, aí eu fico pensando, né? Eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu tenho tantas mazelas, eu tenho tantos defeitos, que, nossa, eu preciso que Deus, no final da minha vida, Ele me perdoe muito. Eu preciso que no final da minha vida, ou a cada confissão, né, a cada sacramento da reconciliação que a gente vai buscar, nós precisamos que Deus também nos perdoe sem limites. Se eu quero em Deus buscar um perdão sem limites, se eu quero em Deus buscar de fato esse perdão completo, o que é que eu tenho que fazer com o outro? Fazer a mesma coisa. Eu preciso buscar abrir o meu coração para perdoar o outro. Lucas, mas eu tenho razões para poder não perdoar, eu tenho razões para isso. Ora, Deus também tem razão para nunca nos perdoar. Basta olhar um monte de burrada que a gente acaba fazendo. Quantas e quantas vezes a gente nega o Senhor várias e várias vezes, comungamos na Eucaristia, cantamos canções religiosas, mas na hora H, quando pisca o olho, a gente vai e faz tudo o contrário. É ou não é assim? E o que é que Deus faz? Nos dá uma segunda chance. O que é que a gente tem que fazer com o outro? A mesma coisa. Então, esse evangelho de hoje, ele grita ao nosso coração sobre isso. Não tem limites para o amor.
e, portanto, não tem limites para o perdão. Então, quantas vezes perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Então, espero que tenha ajudado vocês aí a entender bem essa dinâmica do perdão. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.